Bem-vindos ao canal Rua do Inconsciente. Antes de entrarmos no coração do tema, deixo aqui um recado importante. O grupo que eu coordeno junto com Camila Reis, que faz um trabalho de excelência em volta do acompanhamento terapêutico Jung e Winnicott, tá certo? Esse grupo entrou no estágio supervisionado e esses alunos irão atender pessoas em sofrimento psíquico de forma gratuita, por um tempo pré-estabelecido, como parte do estágio de AT. Então a gente uniu os atendimentos do curso com a pandemia que atravessou o nosso campo, né? Atravessou aí os nossos preparos. Então, se você conhecer alguém, amiguinho, ou se você mesmo quiser um atendimento gratuito, se você estiver em sofrimento ou conhecer pessoas que precisam, por favor, peça para essas pessoas entrar em contato comigo, tá bom? Vou colocar meu celular aí embaixo. Pode ser pessoa em qualquer parte do Brasil, desde que essa pessoa tenha internet e uma câmera que dê a possibilidade dela ser vista e ver o seu terapeuta, tá bom? Então eu peço que você divulgue isso, porque tem muita gente sofrendo por aí, né? Então vai ser aí um trabalho bem bacana, é um projeto bem sério, tá? Os alunos são supervisionados, eles estão em curso, então é uma proposta bem bacana, tá bom? Além disso, quero convidá-los também para um curso, vamos chamar assim, um encontro reflexivo de estudos junguianos que eu farei todo domingo às 20h30 na internet, na minha página Jung e Mil Sons. O primeiro livro que estudaremos é o livro da Fátima Rosa. Dá um pulo lá, tá tudo descrito lá, também depois colocarei aqui embaixo, tá certo? Para você aí ter acesso. Muito bem, queriduchos, vamos começar essa conversa. Eu estou lendo entusiasmadíssimo o volume 11 das obras completas freudianas, em que estão dois textos que são fenomenais, textos que você deve ler se você tem algum interesse pela psicanálise. Nesse livro está o texto Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos. Freud, nesse texto, quer nada mais, nada menos que analisar a religião, a religiosidade humana, e entender, sob a luz da psicanálise, o que leva o homem a procurar uma força superior, uma força religiosa, uma força espiritual. A abordagem de Freud difere radicalmente da abordagem de Jung. Freud vai para um lado da encruzilhada, o Jung vai para o outro. Entretanto, a construção de pensamento de Freud é algo primoroso. E mesmo nós que somos mais para o lado do Jung, é importante que leiamos Freud na fonte para entender as construções do autor. Porque vale lembrar, senhores, que nem o Jung nem o Freud leram adequadamente um ao outro, né? De fato, eles viveram uma treta que é clássica, né? A briga do discípulo, do mestre com o discípulo, do pai com o filho, do filho com o pai, né? Isso num pano de fundo psicológico, acho que isso é aplicável aos dois, mas houve ali uma briga de titãs no ponto de vista teórico, né? Então, eu vou assim dar um pequeno spoilerzinho, vamos dizer assim, do texto, resumo bem chutinho, mas por favor leia esses textos, são magistrais, fenomenais. Freud vai construir toda uma concepção de que a psique, o inconsciente do sujeito, carrega uma marca primordial que ele descreve em Totem e Tabu, né? E essa marca primordial foi o assassinato do pai, né? Isso também é chamado como parricídio, né? Então, o ser humano carregaria como um registro mais profundo
essa marca dentro da sua psique. Dessa forma, o Freud vai, por meios mais complexos, né? Estou fazendo aqui um pequeno resumo, afirmar que há um correspondente no coletivo da humanidade para o complexo de Édipo, certo? Complexo de Édipo, você já deve ter ouvido falar, é um processo que ocorre inconscientemente na mente infantil, em que a criança deseja matar o pai, o menino, para ficar com a mãe, né? Esse seria a definição do complexo de Édipo, o triângulo edipiano, esse tipo de coisa, esse tipo de assunto que você verá nessa obra. É muito interessante a construção dele para pensar o futuro de uma ilusão, né? E ele usa um método que é usado por muitos autores, que seria o método socrático, que ele inventa um personagem na escrita que está debatendo com ele mesmo. E ele faz ali um jogo dialético, né? Muito interessante isso. O texto é acessível para quem não conhece nada de psicanálise. Vamos lembrar que o Freud ganhou o prêmio Nobel pela sua qualidade literária, né? Curiosamente, ele queria tanto ser cientista, mas ganhou um prêmio Nobel de qualidade literária. Então é um texto primoroso. Já o texto Mal-Estar da Civilização é muito, muito bom. Muito, muito bom. O que pese as críticas que a gente possa fazer ao Freud, a uma defesa da civilização, ele diz isso textualmente. Ele é contrário e ele faz uma análise ali detalhada, e nesse ponto ele converge com Jung, com as utopias comunistas, socialistas, com a ideia de igualdade, né? O Freud vai destrinchar ali o quanto isso é uma utopia, né? O quanto há na relação do sujeito com a civilização um mal-estar, porque esse sujeito abre mão das suas satisfações instintuais em prol de uma vivência civilizada, né? E ao abrir mão disso, esse sujeito passa por N processos inconscientes para suportar essa experiência, né? Freud chama a atenção que isso exige um gasto da energia psíquica gigante e que esse sujeito deve ser recompensado por isso. Então a civilização seria melhor se os sujeitos fossem devidamente recompensados por isso. E aí o Freud entra numa análise que me parece o ponto forte do texto, das várias saídas possíveis para o sujeito diante do sofrimento. O Freud vai falar de felicidade à luz da psicanálise e sofrimento à luz da psicanálise. É muito bom o texto. E é possível de você intercambiar com a tua vida. Você pode aproximar isso das suas experiências que você vive, etc. e tal. Senhores, é primoroso o texto, porque nada mais, nada menos que ele analisa as tentativas de ser feliz, né? Como cada sujeito tenta se haver com essa frustração que a civilização o impõe. Então, ele basicamente vai trazer, né, uma análise pormenorizada de que a felicidade seria o princípio de prazer atuando. Que, portanto, a ideia de ser feliz é uma quimera, né? Porque o princípio de prazer ele é o tempo inteiro barrado ou confrontado com o princípio de realidade. Ainda no bojo desse texto, tem partes muito interessantes que Freud até analisa as sensações de êxtases religiosos, que até conversa com uma prática hoje comum da galera tomar ayahuasca, né? Você pode fazer essa inferência. E o Freud diz que aquela experiência do ayahuasca, eu já relatei aí no meu canal a minha experiência com a ayahuasca, aquela alegria, aquele senso de conexão com o todo, com o universo, com a natureza, nada mais é que o desfacelamento do ego. Então, um ego que se desfacela por uma substância ou por uma situação de êxtase, de meditação, ele não sente mais a própria existência. Então ele acessa ali uma experiência de felicidade, de completude, de relação com a natureza.
É muito interessante essa visão, né? Claro que isso colocaria no chinelo qualquer ideia de uma espiritualidade genuína, né? Estou apresentando aqui o pensamento do Freud, né? Senhores, e depois, ainda nesse volume 11, isso, das obras completas, nós temos um estudo sobre fetichismo, muito bacana, um estudo sobre o humor, e agora eu estou lendo ele sentar a lenha no Dostoiévski, que eu estou adorando a forma que ele apresenta a sua análise, né? Eu sou muito contra esse tipo de análise, mas eu estou acompanhando o pensamento do Freud, tá certo? Então, estou bastante empolgado, fazia tempo que eu não lia, assim, pegava uma obra completa dele para ler, e eu sugiro que você leia Freud, porque se você é um psicanalista plural, como eu me considero, você não é tonto de ficar se opondo. Freud ou se opõe ao Jung, Jung a Freud, o Bion não sei o que. Você vai ler esses caras com uma escuta refinada, com uma antena intuitiva, e você vai captar dali o que faz sentido para a sua prática, tá certo? Lembrando ainda que nesse texto Freud vai falar do superego, do ego, da relação da pessoa com o pai, de como essa internalização se dá, as origens do sentimento de culpa. Tá bom, senhores? Se você gostou até aqui de tudo isso que eu falei, desse estímulo à leitura, dê o like agora. Dê o like, se inscreva no canal, passa esse vídeo pro amiguinho, tá certo? É um texto muito bom, né? E insisto nisso, seja plural. Veja se a pluralidade não é o que te falta na sua prática clínica, não é o que faz mais sentido para você, né? Nós não precisamos seguir escolinhas de psicanálise, né? O grande barato, no meu modo de vista, para você se preparar para a complexidade do sujeito contemporâneo, é estudar as várias teorias. E essa bobagem de opor Freud a Jung, Jung a Freud, só nos dá prejuízo. De maneira que na prática clínica, a compreensão do funcionamento do Édipo pode te ajudar em muitos casos. A compreensão do superego como uma instância reguladora da moral e da culpa pode te ajudar em outros casos. E se você conseguir ainda, você pode perceber que a teoria dos complexos, na prática clínica do Jung, não é excludente a tudo isso que a gente está falando. Tá bom, queriduchos? Gostou? Dê o like, ajude o canal, se inscreva no canal. Eu quero muito chegar a 1000 inscritos. Se você se inscreve, você está dando uma baita de uma força e o canal está crescendo. E o canal crescendo, a qualidade vai melhorando, porque eu também vou me sentindo estimulado, tá bom? Valeu, deixe seu comentário aí embaixo e eu vou colocar as referências de tudo isso que eu falei aí embaixo no canal, tá bom? Beijo, boa Páscoa para vocês.